ator Pedro Pascal ele entrou de voadora no coração dos fãs com o Joe em The Last of Us. Mas verdade seja dita, ninguém pensou nele assim de primeiro, ok? Nem os estúdios e nem os fãs pensaram nele pra ser o Joe em primeiro lugar. Então vem conhecer aqui agora atores que literalmente recusaram esse papel e outros que estavam na fita antes do Pedro Pascal entrar em The Last of Us. Você vai ficar de cara, com certeza. Vamos lá. Antes, Peter aqui. Tem atores que parecem até que nasceram pro personagem, a gente sabe disso. Só que o Pedro Pascal, acho que é o ator que foi além, né? Porque assim, é difícil imaginar outro ator no papel do Mandaloriano, concorda? E eu vou além, galera. Hoje, né, depois da gente ver ele mandando benzaço na série The Last of Us, também já ficou difícil de imaginar outro ator como o Joe na série. Pelo menos pra mim assim, não sei pra vocês. Só que o mais impressionante é que o Pedro Pascal não foi a primeira, nem a segunda opção dos estúdios pra interpretar esse papel. Tinha outros atores na jogada antes dele. Até os fãs estavam pedindo outros artistas que não eram ele. Os fãs não estavam pensando no Pedro Pascal. Então vem comigo pra conhecer quem eram os escolhidos e os atores que literalmente recusaram esse baita personagem. Pode uma coisa dessa? Já comenta aqui embaixo. Se não fosse o Pedro Pascal, quem que você acha que poderia ser? Não tô dizendo que eu quero que troque não, ok? Só tô dizendo quem que você acha que poderia ter sido aqui embaixo. Manda ver, vai. Então vamos lá, galera. Não sei se vocês pararam pra pensar nisso, tá? Mas cada ator entrega um resultado muito único pro personagem. É como perfume na pele de cada um, né? Fica sempre com um cheiro diferente. Então eu acho que o ator tem muito aquela assinatura dele naquele personagem. O que eu quero dizer com isso é que mesmo que tenha lá, né, um diretor pra conduzir as cenas do que a gente tá vendo lá, pra dar o tom de cada coisa ali, é um fato que se dois atores diferentes interpretarem o mesmo personagem, nem tudo vai ser igual. Fica muito diferente. Pô, me lembro muito bem do que aconteceu na escolha do Marty McFly, né, de Volta ao Futuro. Seria um outro ator a princípio, seria o Eric Stoltz na época, né? E ele interpretaria um Marty McFly totalmente diferente do Michael J. Fox. Então assim, lógico, cada ator tem o seu jeito. E eu tô dizendo isso porque The Last of Us poderia ser diferente em muitos detalhes do que a gente tá vendo agora. Isso se outro ator, logicamente, tivesse no lugar do Pedro Pascal. E isso quase aconteceu. Pra começar, vamos recapitular aqui quem tava na boca do povo. Que eu não sei se vocês vão lembrar, mas não era o Pedro Pascal. Funciona assim toda vez, ok? Sempre que um filme ou uma série é anunciado, pô, os fãs vão lá nas redes sociais, na internet, já começam a sugerir novos atores, novas pessoas, atrizes e atores pra interpretar aquele personagem. Então eles começam a imaginar quem poderia ser escalado pro projeto. Pô, eles fazem fanart o caramba, vocês sabem disso, né? A gente mesmo sempre faz isso, né? Como, por exemplo, o novo Superman. A gente tá sempre pensando nas possibilidades. Eu fiz um vídeo aqui de quem poderia ser o novo Superman. Então, quando The Last of Us foi confirmada, começou a brotar na internet um monte de comentários de fãs pedindo diferentes atores pro papel do Joel. Os nomes mais populares nessas escalações dos sonhos feitas pelos fãs foram Hugh Jackman. Imagina interpretar o Wolverine e também o Joel. Pô, você acha que o Hugh Jackman tem a ver com o Joel? Outro nome muito citado pelos fãs foi o Josh Brolin, o Cable, no Deadpool 2, o Thanos, enfim. E os fãs do game também lembraram muito do Nicholas Coster-Waldau, que é o Jaime Lannister, de Game of Thrones. Citaram até o Carl Urban, que é o Butcher, no The Boys. Então tava muita gente falando nesses caras. Você teria curtido alguma dessas opções? Já vai comentando aqui embaixo. Você, por acaso, pensou em algum desses que eu trouxe agora pra vocês quando você soube da série The Last of Us? Pra você teria sido bacana também? E o interessante disso tudo é que praticamente ninguém cogitou o próprio Pedro Pascal pra ser Joe. Percebeu? Não tinha o Pedro Pascal na mente, tinham esses atores que eu falei pra vocês. Só que esses atores que eu citei não passaram de pedidos dos fãs na época, né? Tipo, não chegou nem proposta pra esses atores. Quando a HBO liberou pra começar a produção da série, já de cara, eles chamaram o ator, o Mahershala Ali. Você sabia dessa? Imagina o Blade ali na série como Joel. E esse assunto foi pra frente, né? Na época, vários sites de notícias garantiram que as negociações com ele estavam quase nos finalmente. Seria ele, seria o Blade, né? O Mahershala Ali. Então, se isso foi um rumor, foi daqueles que se espalhou bastante. Eu não tô dizendo que, tipo, foi isso mesmo, né? Mas que saiu em todos os blogs, saiu. Eu só não trouxe pra vocês, mas saiu. A HBO também tentou chamar o Matthew McConaughey. Alright. Imagina que sonho tu participar de um filmaço como Interestelar, pô, eu acho que é top 5 de todo mundo, deveria ser, né? E depois tu tá em The Last of Us. Mas por algum motivo o Matthew também não chegou a assinar o contrato. E a HBO também chegou a considerar outros nomes monstruosos para interpretar o Joe. Se segura na cadeira agora. Olha isso, ok? Vai tentando imaginar aí como é que seria. Keanu Reeves, Chris Hemsworth, Michael Fassbender e Joe Hamm. Fora isso, o Jensen Ackles também estava na mira da HBO e ele acabou até fazendo até uma campanha nas redes sociais para que ele fosse escolhido para interpretar o Joe. Ele queria muito interpretar o Joe, né, o Jensen Ackles. Mas parece que não era para ser. Depois de tantos nomes, né, convites, negociações, conversa para lá, conversa para cá, o papel acabou chegando pro Pedro Pascal. Sorte nossa, pô, sorte dele também.
Porque, tipo, não tenho nem o que falar. Esse papel, impressionante como os caras acertam, né? A gente parece que, pô, pensa muito, sonha em vários nomes assim, mas quando vai um nome que a gente não pensou e entrega um trabalho fenomenal como é do Pedro Pascal, a gente só tem que agradecer. E falar e também saber que os caras sabem escolher direito mesmo, né? Às vezes, ok. Porque assim, além do Pedro Pascal tá sendo super bem como Joe e tá colecionando mais esse sucesso estrondoso na carreira dele, ele ainda tá embolsando uma grana gigantesca, então foi sorte pra caramba. De acordo com o site Variety, o Pedro Pascal negociou um valor fixo para cada um dos 10 episódios de The Last of Us. E não é pouca coisa não, o cara ganhou $600 mil por cada capítulo da primeira temporada. A conta é fácil, $6 milhões em um ano de trabalho com essa série. Você tá satisfeito com o Pedro Pascal nesse personagem? O que você acha? Conseguiu imaginar o Joel com outro ator que eu citei aqui nessa lista? Se você fosse ator, você teria coragem de recusar um papel desse como os outros atores fizeram? Comenta tudo aqui embaixo, manda ver que é importante a sua opinião. Toca aqui agora, ativa o sininho, faz parte desse grupo, dessa fandom nerdística, desse portal que não para de crescer, falando sempre dos assuntos que a gente mais gosta. Esse tipo de vídeo, você vê aqui. Obrigado pela tua inscrição, obrigado por acompanhar a gente e por estar com o sininho ativado, isso é importante demais. Valeu, galera, até a próxima. Fui!